Thanatos Cast, tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Estamos percebendo menos o outro e isso está ocasionando essa falta de sentido, essa solidão, que eu acredito que seja mais coletiva. É um paradoxo, né? Porque, bom, lembra daquele brinquedo antigo que tinha eu ia dizer supermercado, né? Aquele brinquedo antigo que tinha nos parques de diversão, né? Que a gente chegava e olhava os espelhos e eles distorciam a nossa imagem. Outra hora você estava fininho, outra hora você estava mais largo, baixinho, alto, né? Eu acho que a gente está aprendendo a ver as pessoas muito mais por aquilo que elas não são. Ou seja, nós estamos aprendendo, quando as pessoas dizem o mundo do Instagram, o que é o mundo do Instagram? O mundo do Instagram é o mundo dos restaurantes, com as fotografias dos pratos bonitos, das pessoas rindo e brindando, né? O que parece estruturar uma cultura de imposição da felicidade absoluta. Cada um de nós sabe que a vida, infelizmente, não é só prazer, é sofrimento, é dor. Aliás, se nós não sentíssemos dor e sofrimento, a gente não teria elementos para julgar aquilo que é de fato prazeroso, aquilo que de fato é feliz, ok? Nós estamos aprendendo a ver nos outros uma imagem dissimulada que as pessoas fazem delas mesmas, ok? E aí isso nos leva a um problema. Quem de fato somos nós, quem de fato são as pessoas que se comunicam com a gente, né? Será que dá para julgar o Erasmo a partir do perfil do Instagram? Em parte dá, mas só saberão de mim se conviverem comigo. Né? Professor, falando também, ainda continuando na questão de pós-venção ao suicídio, com relação à questão do gênero, existe alguma diferenciação? Homens, mulheres, há um estudo sobre isso? Há vários estudos apontando tendências. Né? Então, por exemplo, se sabe que tendencialmente mulheres tentam mais do que homens cometerem suicídio. Entretanto, os homens eles são mais eficientes no resultado final, né? Isso tem a ver com métodos utilizados, tem a ver com uma certa postura dos homens em terem comportamentos mais agressivos e autoagressivos. Eu não vou entrar em discussão sobre os métodos que são utilizados, claro. Ok? Mas vamos dizer assim, que os homens, entre aspas, têm mais competência no sentido de produção do resultado final. O não falar sobre isso, esse estigma que tem do homem ter que preservar seus sentimentos, alguma coisa do tipo, ele deixaria de ser, a sua masculinidade poderia estar em prova com relação a isso, tende a fazer com que os homens eles guardem mais esse sentimento e sejam mais eficazes na... Olha, é uma hipótese interessante, a gente pode pensar nisso, né? A gente vive numa cultura de marco que ela é machista, não é? Essa expressão do machismo implica em que os homens tenham um viés de controle emocional maior, que é a velha máxima, homem que é homem não chora, né? O que na verdade não é uma determinação de ordem biológica, né? É mais algo que foi criado pela cultura. Porque se nós olhamos o passado ou se nós olhamos outras culturas, existe aquilo que a gente chamaria de manifestação de emotividade viril. O que é a manifestação de emotividade viril? A gente encontra nos relatos antigos das crônicas medievais, por exemplo, quando alguém perdia um companheiro numa batalha, ele simplesmente chorava, gritava, né? A Bíblia tem vários relatos, né, de pessoas rasgando as vestes, jogando cinza no rosto, chorando, homens, ok? Hoje a gente vive uma situação que é muito complicada. Os homens são estimulados a não compartilharem suas emoções, ok? E as mulheres começam a adentrar numa seara que eu acho perigosa. Então vamos lá, vou tentar me explicar melhor. Hoje em dia, as mulheres tendencialmente poderão cometer mais suicídio. Não quero ser catastrofista, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque elas estão entrando num ritmo de vida, primeiro, em contato com muitos valores do que a gente chamaria de cultura machista, ok?
Esse é um aspecto. Outro aspecto, as rotinas de trabalho muito mais estafantes, que levam a um aumento do nível de estresse significativo. Então, aquela velha história, as mulheres não têm uma única jornada de trabalho, elas costumam ter 2, em algumas situações até 3. Descansam menos e começam, de uma certa forma, a assimilar maus hábitos dos homens. Por exemplo, fumar mais, beber mais. Se você junta tudo isso, as primeiras consequências: aumento de doenças crônico-degenerativas, a incidência de doenças coronarianas, né? Antigamente era mais raro uma mulher ter ataque cardíaco, hoje está se tornando relativamente comum, né? A expectativa de que isso aconteça. E, portanto, se há uma relação íntima entre níveis de estresse e possibilidade de suicídio, que já foi demonstrado pelas pesquisas, é previsível que cada vez mais, se nada for feito em termos de prevenção, né, as mulheres possam cometer suicídio. E, assimilando a cultura machista, buscar métodos mais violentos para assim fazer. Muito bom. O professor, ele conduz um grupo de pós-venção ao suicídio na empresa Memorial Vale da Saudade, né, no cemitério Memorial Vale da Saudade, o que é interessante, esse papel ativo de um cemitério. Quais são os sentimentos predominantes dentro desse grupo com relação à questão, os sentimentos que mais predominam, as palavras que são mais faladas, o que é mais exaurido pelas pessoas que perderam entes familiares, pessoas amadas, para o suicídio? Vamos lá. Existe uma expressão em psicologia do luto que é uma metáfora que diz o seguinte, que todos nós temos impressões digitais, embora todas as nossas impressões digitais sejam diferentes, né? A gente pode dizer a mesma coisa em relação ao luto. Todos nós, quando perdemos pessoas importantes, vamos expressar um sentimento de dor e sofrimento intensos, né? Só que cada indivíduo vai fazer essa expressão de maneira muito diferente um do outro. Ponto, né? O suicídio, ele tem determinadas situações que tornam determinadas falas comuns, que eu ouço muito nos grupos, por exemplo, né? Só que não confundir, essas falas comuns não expressam necessariamente realidades idênticas, pelo contrário, né? Mas tem 2 expressões que acompanham os enlutados por suicídio e que fazem as pessoas sofrerem muito, ok? Se uma pessoa morre idosa com 104 anos, 105 anos, as pessoas não vão ficar se perguntando por que ela morreu, né? Há uma sensação de uma vida que foi longa e bem vivida. Se um jovem de 21 anos comete suicídio, né? As perguntas mais recorrentes: mas se eu tivesse percebido melhor o que estava acontecendo? Então, o Cs, a cronicidade, o C. E se eu tivesse conversado mais? E se naquele dia, né, eu tivesse parado quando ele ligou para mim para conversar, eu disse que não podia? Então, o C, né? Uma certa fantasia de volta ao passado para tentar mudar as circunstâncias que impedisse as pessoas. Isso é um pensamento intrusivo, né, que vai compondo o mosaico complexo dos sentimentos. Outra pergunta são os porquês. Por que isso aconteceu? Né? Que pode estar preso a várias racionalizações. Ele recebeu todo o amor que a gente dava. Nós somos uma família estruturada. Ela tinha tudo o que precisava, né? Ele era um profissional de sucesso. Com 50 anos tinha propriedades, tinha carro, tinha dinheiro, né? Por quê? O porquê atormenta as pessoas. E por uma razão singela. Nós somos seres que tem que estabelecer sentido às coisas para entender a realidade, mesmo que esses sentidos sejam falsos ou equivocados. Então, as coisas têm que ter um porquê, né? Das coisas mais simples, o feijão queimou porque não se desligou a panela antes do tempo. Evidência clara, cristalina. Agora, por que alguém, no auge da sua vida, com toda a potência de tudo aquilo que ainda poderia viver, cometeu suicídio, é algo atormentador. E por quê? Por quê? Né?
E por quê? Porque, na verdade, quando você convive com uma pessoa que cometeu suicídio, invariavelmente as pessoas se sentem de alguma forma corresponsáveis, envolvidas. E aí isso determina uma confusão de sentimentos.